Bem-vindo ao Podvets, um podcast que vai tratar de medicina veterinária, a evolução da medicina veterinária e de um mundo pet todo para vocês aí na porta da casa de vocês, para acessar quando quiser. Meu nome é Marcela Croft, eu sou médica veterinária fanática desde 2006 e hoje, no nosso primeiro episódio, eu tenho o prazer de receber dois especialistas, oftalmologistas, Dr. Davi e Dr. Flávio, da Visão Vet, para conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, né, estar estreando. E vamos falar um pouquinho dessa especialidade que a gente ama, né? Obrigado pelo convite, Marcelo, é uma honra, né, para a gente vir aqui falar, conversar um pouquinho sobre medicina veterinária, né, que é uma paixão nossa que a gente exerce todos os dias para a gente desenvolver um pouquinho a ideia e o pessoal conhecer um pouco mais, né, do nosso universo. Legal, é bem isso. Bom, a gente vai vamos iniciar falando de especialidades, né? Eu acho muito importante, a medicina veterinária tem acompanhado a medicina humana de uma maneira que a gente está muito feliz. Eu sou de uma época da veterinária que isso praticamente não existia, né? Sim. Isso há 20 anos atrás, eram pouquíssimos profissionais que tinham especializações e o público, em geral, os tutores, eles não procuravam especializações. Era aquele clínico geral que resolvia tudo, né? Do infarto ao parto, como diz o outro. E eu acho que isso vem melhorando muito, né, a curva da veterinária. Eu acho que tem deixado tudo muito bem dividido, né? E a importância grande disso. Então, eu queria que vocês falassem, primeiro, doutor Davi, como que ele pensou quando ele decidiu fazer a oftalmologia, né? O que foi o start aí para que isso acontecesse. Contar um pouquinho aí desse seu início. Bom, eu digo que tem um lado mais técnico e um lado mais filosófico, né? Eu sempre gostei de miniatura, né? Então, eu fazia coleções e tal. E o olho não deixa de ser, né, uma estrutura tão complexa, mínima, né, um pedacinho ali de organismo que tem tantas funções, tantas estruturas ali variadas. E a técnica foi que, quando, no meu avanço, né, da escola, na medicina veterinária, eu fui percebendo que eu não gostava daquelas coisas cruentas, né? Tipo, Cirurgia ortopedia, muito com grande. furadeira e serra e martelo, né? Então, eu gostava mais de coisa delicada, né? E a oftalmologia é isso, né? A gente até brinca, fala, nossa, tô com uma hemorragia intensa aqui no olho, me passa o cotonete. Né? Então, Ótimo. A gente faz cirurgia sentado, né, no microscópio, tranquilo, atende ali, né, um colírio e tal. Então, eu gosto disso, né? Lógico, nada contra as outras especialidades, mas é uma coisa que me atraiu bastante, né? E aí foi, né? Já no quarto ano, eu já comecei a estudar mais e fazer projetos em cima da oftalmologia, né? Meu TCC foi sobre isso, né? Estudando o fundo de olho. Foi meu primeiro aparelho, né? Foi um oftalmoscópio direto. E aí foi seguindo, né? Fiz estágio lá no Rio de Janeiro com o Dr. Jorge Pereira, no CEPOV, né? Que é um dos maiores centros de oftalmologia do Brasil. Ele que iniciou a catarata no Brasil, né? Então tem bastante experiência. E aí voltei, né? Fiz estágio lá, eles gostaram de mim, me chamaram para passar um tempo lá. Fiquei 6 meses lá trabalhando com eles depois. Aí depois fui fazer as especializações, né? Um mestrado lá na UEL, né? Com essa parte de oftalmologia também. E a especialização em oftalmologia na Anclivepa, em São Paulo. Que legal. E nunca quis seguir carreira acadêmica? Olha... Porque fez mestrado, a gente já pensa, né? Fez mestrado, quer seguir carreira acadêmica. Eu digo que o mestrado foi o céu e o inferno para mim. Porque eu estava num momento ali de decisão, né? E aí surgiu a oportunidade do mestrado, acabei conseguindo entrar. E... Então, me trouxe, né, de volta assim, para o caminho que eu estava pensando, mas, ao mesmo tempo, é aquele desgaste, né? Produção de trabalho, que é uma coisa assim que
geralmente não é muito gostoso, né? É. A gente tem que ficar pesquisando, escrevendo e tal. E aí, até assim, o meu tema foi muito legal, né? Ele poderia ser até um tema de doutorado, né? O pessoal queria que eu continuasse, né? Os professores lá e tal. Mas eu falei, gente, realmente a área acadêmica não é para mim. Hoje eu dou aula, né, em pós, mas assim, aquela aula dá 2, 3 dias ali, né? Sim, Então, assim, sim. para mim é tranquilo, daí eu gosto dessa maneira. Mas, vamos dizer assim, pegar uma turma ou continuar dentro da escola, assim, acho que não, eu gosto mais de estar com a mão na massa mesmo. Praticar mesmo, né? Uhum. Doutor Flávio, e você, quando surgiu o oftalmo na sua vida? Quando que você se viu todo impactado ali, querendo continuar a especialização? A oftalmologia, a gente costuma, quem faz, né, quem vai fazer os cursos, costuma dizer que é uma paixão, né? Então, para mim, ela surgiu um pouquinho depois. Eu estava fazendo mestrado, meu mestrado foi em virologia, na verdade, com o vírus da sinomose e tudo mais. E eu passei um semestre em Singapura, lá com bolsa e tudo mais. E minha vida era basicamente no laboratório, né? Só que terminava o dia de trabalho, né, 6 horas da tarde, eu queria sair correndo no laboratório, não queria continuar lá. Então, isso me fez acender um alerta que talvez não era exatamente aquilo que eu queria fazer, né? E aí, durante a graduação, eu sempre me interessei por oftalmo, mas graduação na medicina veterinária, independente da faculdade que você faz, acho que todas as especialidades, né? Mas oftalmologia a gente tem, acho que uma aula, se tem, Exatamente, quando tem, né? Exatamente. E eu sempre me interessei. Então, quando eu voltei, eu defendi meu mestrado e tudo mais, já fui procurar cursos, né, de oftalmologia lato sensu. Na época, eu acho que o maior era o da Anclivepa. Hoje a gente tem várias opções já, né? Isso é uma coisa boa que está crescendo, né? Dando mais opções de estudo para as pessoas. E quando eu voltei, eu fui atrás do curso da Anclivepa e tudo mais, né? Tinha um amigo, uma época, que ela falou por que eu não tentava fazer um stricto sensu, né? Que aí eu teria que ir no doutorado e tudo mais, porque muita gente vai para o stricto para se especializar e atender naquela área, né? A gente vê muito isso na ortopedia, muito comum, né? Isso acontecer também. Então, quando eu voltei, eu fui atrás lá com o professor Paulo, lá na USP, né? Mandei um e-mail e tudo mais. Acabei entrando lá no doutorado. A partir dali, eu entrei também na especialização da Anclivepa. E aí fui fazendo outros cursos junto com isso daí, né? Aí foi dali que começou a minha caminhada com a oftalmologia. E vocês se conheceram em que momento? Como que foi essa junção aí dos profissionais? Em que momento que vocês se conheceram? Então, lá na especialização em São Paulo, ele foi meu monitor. Olha, que legal, que legal. Então a gente tinha as práticas, né? Uhum. E aí ele já trabalhava lá em São Paulo. Eu estava trabalhando no Provet na época, né, com a doutora Adriana. E aí eu era o monitor do curso e eu dava aula da parte de eletroretinografia, que é uma subespecialização, né, que é a parte de retina, atividade elétrica de retina. Eu dei essa parte dessa aula para eles. Então, o Davi era da turma que veio depois da minha, que eu era monitor e tal, eu dava aula. E aí a gente acabou se conhecendo dessa forma, né? Que legal. Aí decidiu vir para Maringá e... Vida de São Paulo é muito corrida, né? É muito então, corrida, gente. Teve um momento que a gente decidiu sair de São Paulo. E aí, coincidentemente, eu nem lembrava que o Davi era daqui, né? Que a gente se mudou originalmente para Londrina. E aí, depois, me falaram, né? Tem um Davi em Maringá e tudo mais. Eu fui conhecer a clínica e tal. E aí deu-se início, né? A parceria que já está aí, está há quase 5 anos já. Que legal, que ótimo, gente. Me fala uma coisa, como que veio a ideia de montar, né, uma clínica especializada em oftalmo, né? Vamos falar financeiramente e economicamente sobre empreendedorismo mesmo. A gente veio no carro conversando, eu e o Flávio aqui, sobre esses... Ele deu uma palavra, nichos, né? Que às vezes a gente fica um pouco com o pé no chão para saber se realmente valeria a pena investir, né? Porque às vezes um sonho não é aquilo que a gente espera de retorno financeiro, né? Então, assim, em que momento você teve um start e falou, não, eu vou montar uma clínica especializada em oftalmo para atender pacientes só de oftalmo? Te deu medo? Como que isso aconteceu? Como que você chegou? E outra pergunta também, já linkando com essa, você foi o primeiro oftalmologista de Maringá. É isso? Sim. Ah, legal, ótimo. Que bom. Fala um pouquinho para a gente, então, aí desse seu start de montar a clínica especializada em oftalmologia.
Bom, acontece que depois que eu voltei do Rio, né, como não tinha uma doutora, eu não vou lembrar o nome dela agora, que fazia isso em Maringá, que era a única, né? E aí, como ela era professora, ela acabou se mudando para outra região do país, tal. E aí os veterinários aqui estavam precisando, né? Então eu comecei a atender volante. Olha, eu não né? sabia dessa informação, que legal. Eu ia nas clínicas, tal, fazendo os atendimentos. Só que acontece que a oftalmologia tem muita parte cirúrgica também, né? E aí a gente precisa do ambiente preparado, né? O microscópio cirúrgico, os aparelhos instrumentais são, né, específicos. E aí começou a surgir essa demanda. E então, conforme o modelo que eu tive lá no Rio de Janeiro, né, só de uma clínica só de oftalmologia, aí eu falei, por que não, né, trazer isso para cá? Maringá tinha um pouquinho daquela questão de ainda está começando, né? Até os anestesistas ainda estavam com um pouco de dificuldade, mesmo trabalhando só nessa área. Então, eu falei, eu vou ter que arriscar, né? E aí, então, acabei abrindo a clínica, né, 60 metros quadrados, era uma clínica pequenininha, tinha um centro cirúrgico, né, uma sala de atendimento, antisepsia, tudo ali, as coisinhas que tem, mas era pequeno, 2 vagas de estacionamento. E comecei assim, eu e a secretária somente, né? Então, durante 6 meses, foi tirando do bolso, né? Porque até a gente começar ali, né, ganhando a confiança dos veterinários, né? Porque nesse começo vão ser muitos veterinários que vão acabar indicando, né? Os tutores, eles até então não sabem. Mas foi dando certo, né? Então depois comecei a pagar as contas, aí depois começou a sobrar um pouquinho, aí fui investindo na clínica, nos aparelhos, tudo mais, né? Aí foi nessa época que eu conheci o Flávio, por exemplo, eu estava precisando de começar a fazer o exame de eletroretinografia, que até então não fazia na clínica, né? E ele é especializado, né? É uma das áreas dele. E aí, então, tinha ficado sabendo que ele estava em Londrina. Eu falei, ô Flávio, vamos fazer o seguinte, você vem aqui uma vez por semana, sei lá, a gente tenta combinar de você vir e a gente agenda e você faz os exames aí. Ele, não, beleza, tal. E a gente começou assim, né? Fazendo os exames de eletroretinografia. Aí começou a ter mais demanda de atendimento. Aí eu falei, você não quer começar a atender uma vez na semana aqui? Além dos exames? Aí começou a atender. Aí foi aumentando. Aí passou para 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Aí até que falei, ô Flávio, como é que tá essa vida aí de ir e voltar para Londrina 3 vezes na semana? Ele falou, tá complicado já. Eu falei, eu acho que a gente vai ter que ir para um lugar maior. Porque, assim, a gente revezava, né? Então, um dia um ficava atendendo, o outro fazia cirurgia, no outro dia a gente invertia. Só que começou a aparecer muito... O que precisa mais, na verdade, é o atendimento clínico ali primeiro, né? Que é o primeiro contato e tal. Então, isso a gente estava precisando mais. E aí foi quando a gente resolveu dar o próximo passo, que é abrir lá na Luiz Gama, com a Rio Branco, Visão Vet, que daí lá já tem 200 e poucos metros quadrados, né? Então tem 7 vagas de estacionamento, 3 salas de atendimento, né? O centro cirúrgico e tudo mais. Legal. E aí começamos a atender, só que como ali já é um lugar mais visível, né? Uma esquina, uma avenida importante... O público começou a ir diretamente, sem passar pelos veterinários clínicos. 3 meses, até a gente tem 3 salas de atendimento, só que uma eu tinha deixado com uma sala de reunião, como se fosse essa, né? Uma mesa maior, TV e tal, para a gente fazer as nossas reuniões, trocas de ideias ali, diante de caso clínico e tudo mais. Mas deixei a bancada pronta também para atendimento. E aí, com 3, 4 meses, já começou a vir muita, e daí onde veio a doutora Deise também.
Que legal. Agora nós somos Eu acho em 3. importante isso, Flávio, eu vou até querer a opinião de vocês, porque assim, o Davi ele me diz que até chegar nesse centro oftalmológico, né, que tem equipamentos necessários, que tem uma estrutura de suporte importante para vocês resolverem a maioria dos problemas ali, né, relacionado ao oftalmo, ele percorreu um caminho, né, assim como você. Então, eu acho que isso deve ser dito aos estudantes de veterinária, aos veterinários recém-formados, né, porque o que a gente percebe hoje em dia nessa geração de veterinários é que eles querem pular caminhos. Sim. Né? Então, a gente repara que muitos veterinários eles entram numa especialização ou tentam fazer algo que ainda não está pronto. Então, assim, esse caminho eu acho que ele é bem importante. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, de uma forma geral, não só o caminho de você percorrer para você poder ter o máximo de bagagem possível para você ter no seu atendimento do dia a dia, né? Porque se engana quem pensa que a gente, no nosso dia a dia, vai pensar só no olho. A gente tem muitas doenças sistêmicas que a gente tem que ter na cabeça, diagnosticar outros tipos, né, de afecções que o paciente está apresentando. O tutor chega com muita dúvida, às vezes eles também pedem indicação de outros profissionais para a gente. Então, o caminho para você ter essa bagagem, ter essa sensibilidade, ele é longo, ele não é um caminho curto, né, como você bem sabe. Empreender no Brasil já é uma coisa muito difícil, né? Isso todo empreendedor, por mais básico que ele seja, ou por menor que seja o negócio, ele sabe. O Davi até comentou, né? Ficou 6 meses ali, Exatamente. tirando do bolso. Ainda ficou pouco, viu, Davi? Eu acho que 6 meses ainda você deu um bracinho legal ali para começar o negócio vai funcionar. Porque, assim, tem uma média de 2, 3 anos, né? Sim. São muitas forças que atuam contra o empreendedor no Brasil, né? Então, quando você vai atrás de uma especialidade, por exemplo, e como você citou, tem crescido, né, nos últimos anos no Brasil a especialidade na medicina veterinária, eu acho que, na verdade, todo passo, quando você vai dar, ele demanda muita coragem. Independente da escolha que você faça. Quando você escolhe fazer uma residência, quando você escolhe fazer um mestrado, quando você vai para um doutorado, quando você vai abrir um negócio. Então, esse passo da coragem, de às vezes todo mundo tem medo daquele professor que é muito conceituado, e você vai lá, manda um e-mail, a pessoa te responde no outro dia e fala, vem cá, quero conversar com você. Exatamente. Você não sabe o que vai acontecer, né? Então, tudo isso faz parte dessa formação para você também ter essa noção para o seu futuro de atendimento. Independente se você vai para a clínica, se você vai para a empresa, esse jeito de você conseguir lidar com as pessoas é uma coisa que você só se aprende na prática. Exatamente. Então, não adianta você achar... Isso independe da faculdade. Você pode vir de USP, Unesp, UFRJ... Independente da profissão, eu acho, né, Flávio? Independente de qualquer área, né? A verdade é que o curso em si, isso não te prepara para uma vida, vamos falar, profissional, né? Então, o contato com as outras pessoas, os outros profissionais, através da sua graduação, errando especializações. Bastante no início da profissão, Exato, né? Que o erro faz parte também, com certeza, né? Com certeza. Engana-se muito quem pensa que é só acerto. A gente aprende, na verdade, mais com os erros do que com os acertos, né? Para a gente poder trilhar um caminho que a gente considera de sucesso. Né? Eu acho importante ser dito, né? Porque hoje em dia, às vezes, um estudante de veterinária, olha, o Davi fala, eu vou fazer oftalmo, porque olha ali, ele já está ali na esquina, mas a gente tem que saber, né, o caminho que foi percorrido, a duras custas, normalmente. A gente sabe que uma especialização no Brasil não é barata, né? Muitos veterinários recém-formados aí não têm R$2.000, R$2.500 para dar numa especialização. Então, assim, é importante saber que cada coisa tem que ser direcionada devagar. Não né? só isso, né? No estricto senso também, se você for ver mestrado, doutorado, as bolsas estão defasadas, então, nos regimes que tem de exclusividade, é muito difícil para uma pessoa se manter somente com a bolsa, se não trabalhar ou fizer alguma coisa desse tipo, né? Que nem o Davi falou, né? Foi muito afortunado porque ele conseguiu ter esses 6 meses para ele conseguir dar esse start e a clínica poder sair do chão e decolar, né? Muita gente não tem essa oportunidade também, né? Então, como ele falou antes, né? Ele participou, foi atrás, trabalhou em centros de referência também no Brasil para ele ter uma noção. Exatamente. Não é você, me formei, vou abrir um lugar sem você ter experiência de ter trabalhado num lugar, para entender o dia a dia, os custos que vêm com tudo isso, né? Porque quando a gente fala de custo, a gente pensa que é só custo econômico, mas não é. É o custo de tempo, de dedicação, o tempo que você passa longe da família.
Então, são muitos fatores que você tem que levar em consideração, né? Se você, obviamente, quiser fazer um trabalho que você considera bem feito e que você vai contribuir para a evolução da profissão no país também. Exatamente, é isso. E eu vejo assim que a gente está, hoje em dia a gente tem nomes, né, muito importantes na veterinária. Então, isso há um tempo atrás a gente não conseguia perceber, né? Então, assim, quando você fala de residência, as principais residências são cirurgia, clínica geral, clínica de pequenos, de grandes. A gente não vê residência em cima de especialidades mesmo, né? Residência em oftalmo, residência em nefro, residência... Então, assim, a gente não consegue, em endócrino, a gente não consegue ver. E eu acho importante, eu acho que é um novo caminho aí, né? Que a gente sabe que faculdade de veterinária no Brasil, gente, tem muita faculdade hoje em dia. Então... Talvez, ao invés deles colocarem a faculdade em si, né, da graduação inicial, aumentar os nichos para residência, para a gente ter um pessoal mais bem preparado. Então, sai da faculdade, vai para a residência, e daí, se quiser continuar... Foi importante você ter falado isso também, porque assim, muito da experiência em oftalmo que eu tenho, eu fiz, né, mais de um curso de especialização, eu fiz o lato, fui para o estricto e tudo mais, mas o que me deu muito aprendizado foi a vivência clínica em oftalmologia. Né? Então, na USP a gente fazia atendimento lá de segunda a sexta-feira, fazia exame, atendimento de consulta, cirurgia e tudo mais. E para quem não vai para um estricto sensu, numa residência é quando você tem contato essa vivência direto. Profissional e contato direto com o cliente, com o atendimento. Exatamente. E aí que a gente aprende, né? Então, imagina se você pudesse... Não precisa necessariamente criar, porque eu sei que criar uma coisa é uma coisa muito difícil. Mas você estender o ano de residência, ao invés de ser 2 anos de residência geral, coloca mais 2 anos para um... vai ter o R3, vai ter o R4, que vai ter na especialização de... ortopedia, de oftalmologia, renal, que a gente sabe que é uma área extremamente carente também no Brasil, né? Então, eu acho que o caminho seria você já pegar um programa existente e aprimorar isso, né? A gente podia criar umas gerações de profissionais aí muito mais interessadas também. Com certeza. Então, agora vamos para as perguntas que não é só para veterinário, né? Eu queria saber de vocês, a rotina de vocês, né? O que chega num centro oftalmológico em maior quantidade, né? Então, assim, quais são os principais problemas oftalmológicos que os pacientes apresentam? Então, eu queria falar um pouquinho disso aí, para a gente entender como que é a rotina de vocês. Bom, falar de oftalmologia tá falando de braquicefálico. Né? Pois é. Não tem como fugir muito disso. Lógico que todos os outros também podem apresentar, mas esses são os campeões, né? E o Shih Tzu, talvez por ser mais popular, né, é uma das raças que a gente mais atende. A gente brinca que a gente abre a porta do consultório, vem 2 olhos, depois vem o cachorro, né? Então, aqueles olhos bem oftálmicos, saltados, né? Que estão propensos a ter os problemas. Aí, depois do Shih Tzu, né, os Bulldogs, né, inglês, francês, pequinês, pug, né? Então, esses têm mais problemas assim primários, né? Então, são problemas que estão ali no próprio olho. Tem os que vão também, por algum motivo, trazer manifestações oculares de doenças sistêmicas, né? Também acontece muito com felinos, principalmente isso. Mas, basicamente, é isso. Aquele animal, né, com uma emergência oftalmica não acaba chegando muito para a gente, a não ser que seja só o problema do olho. Por exemplo, um animal atropelado, né, que teve uma esoftalmia traumática. Geralmente ele vai direto para o clínico primeiro, né, de plantão, vai estabilizar esse animal e tal, e aí depois, se for realmente necessário, ele acaba vindo para o oftalmologista. Mas tem aqueles casos, né, que brigou lá de madrugada. Eu lembro de um caso que eu era padrinho de casamento, e nessa época só tinha eu. E era uma veterinária que estava na casa da irmã, que ela trouxe o cachorrinho dela e eles brigaram. Aí saltou o olho, né? Ligou, né, e fui lá.
Aí cheguei com a florzinha aqui, eu não acredito, você é padrinho. Eu falei, não, a gente já tá tudo certo lá, tá tudo, né, caminhado, vamos resolver o problema aqui, deu tudo certo, né? Então tem esses casos também, né? Mas acaba que a nossa rotina é mais tranquila, né? A gente não tem muitos atendimentos assim emergenciais, né? Veio ali resolver problema no olho seco, distiquise, pelinho que está nascendo fora do lugar, conjuntivite, Entrópio, pega né? bastante entrópio, que é aquela essas pálpebra raças, invertida. né? Com a pele ali mais exuberante também. Exatamente. Legal. Então, a maior incidência é clínica mesmo, né? Conjuntivite, ceratoconjuntivite seca. Úlcera de córnea úlcera é de córnea. campeão, né? É uma coisa impressionante. Todo dia que a gente vai atender, são duas doenças que a gente atende mais. É a ceratoconjuntivite seca e a úlcera de córnea. Porque um, às vezes, não vem sem o outro também, né? Por causa desse ressecamento de superfície muito intenso, né? E, na verdade, as complicações, muitas vezes, elas advêm, né? De uma úlcera de córnea que ela complica, né? Que, por exemplo, quem faz residência em clínica geral é ensinado na clínica geral como você tratar uma úlcera de córnea, os cuidados que você tem que ter, a frequência de medicação e tudo mais. Mas a pessoa que não vê isso todo dia, ela tem uma dificuldade de identificar uma evolução que está indo para um caminho errado, que não deveria ir, né? Então, na nossa rotina, a gente consegue identificar muito isso. Então, normalmente, por exemplo, que nem o Dr. Davi falou, né, que é difícil a gente ter alguma emergência oftálmica, ela vem, por exemplo, uma perfuração ocular. É muito difícil ela ser primária de um trauma. Ela normalmente vem por causa de uma úlcera que complicou, acabou aprofundando, e aí ela acabou rompendo e tendo uma perfuração que é necessária cirurgia, né? Entendi. E olho é uma coisa muito específica que, assim, não dá para esperar. O olho não é uma coisa tipo, o meu cão está mancando, vou esperar uma semana para levar a semana que vem no veterinário. Não dá. Pode ter perda de visão total, você né? espera 2 dias, o olho se perdeu, às vezes a gente não consegue nem salvar o olho, né? E aí a gente tem que atuar mais como um mitigador de dor do que um salvador de olhos, né? Propriamente dito. A parte cirúrgica que vocês têm rotina, normalmente é o quê? Cherry Eye, vocês operam Cherry Eye? Tem, O Bulldog francês tem muito Cherry Eye, Sim. né? E os malteses também. Lhasa. Os braquicefálicos, de uma forma geral, acabam tendo. Para variar, braquicefálico no meio do rolê, sempre. Se não tiver braquicefálico no tratado, não adianta, né? Exato. E, assim, mas as cirurgias que a gente acaba mais fazendo é de úlcera mesmo, né? E aí aquelas que vão impedir a úlcera, né? Por Inclusive, exemplo, eu te encaminhei te reencaminhei, na verdade, né? Eu recebi a emergência no hospital, Isso. tentei tratar ali até ter um suporte maior, que era um fim de semana. No retorno eu vi que não teve melhor. Eu falei, pelo amor de Deus, vai para o oftalmologista que não tá legal. Aquele caso é um caso de úlcera indolente, né? Então, o epitélio da córnea ali fica solto e aí o olho não consegue cicatrizar por si só. Então, a gente tem que dar essa ajuda cirúrgica, né? Fazer um desbridamento e tal. E aí as cirurgias que eu falei para ajudar a não dar úlcera são aquelas que a gente já identifica, né, que o animal está com desconforto, alguma coisa, vai ver distiquise, um entrópio, né, um cílio ectópico, uma inversão da cartilagem da terceira pálpebra, alguma coisa desse tipo ali também. Então, normalmente, as úlceras de córnea, elas podem ser prevenidas com uma avaliação oftalmológica bem feita, né? Isso é importante. Sim, também, porque normalmente o doutor ele vai procurar quando ele precisa, ele tem um problema ali já bem instaurado. Exato. Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar que as especialidades não devem ser procuradas só na hora que o problema já está ali, né? Eu acho importante quem é que faz a consulta oftalmológica de rotina preventiva num paciente, sabe? Porque a gente vai, sim, né? Claro. Eu vou no oftalmo para ver como que está meu olho, como se eu tenho algum grau. A gente faz isso, né? Como prevenção. E eu acho importante vocês falarem isso. Então, as pessoas saberem que talvez anatomicamente, numa consulta aí de rotina, vocês possam perceber algo nesse olho que pode levar até um problema posterior, né? Eu acho que é legal. Com certeza. Mesmo pacientes nossos, a gente tem um protocolo de agendar a reavaliação a cada 6 a 12 meses. Maravilhoso, né? gente. Todos os pacientes nossos que têm medicação, mesmo os que
não tem tantos problemas assim. A gente só faz por exemplo, um lubrificante em formato de gel. Fazendo controle. Quase todos os braquicéfalos precisam, né? Sim. E normalmente os que têm menos problemas são os que mantêm as orientações que a gente dá, né? Então, tem muita gente às vezes que chega no meu consultório e a gente passa às vezes uma vez ao dia, para passar todo dia antes de dormir, porque a época é o período em que o olho fica fechado mais tempo, a gente não tem distribuição de filme lacrimal. E a pessoa, às vezes, volta no meu consultório um ano depois e fala assim, eu não consigo fazer uma vez ao dia. Eu falo, mas, meu Deus do céu, uma vez ao dia? Pois é, às vezes a gente tenta na prescrição, a gente sabe que aquilo, né? Mas você vai enquadrando na rotina do tutor, para que seja realmente feito. Então, né? mesmo, às vezes, o tutor que ele tem uma rotina muito tribulada e não consegue fazer essa uma vez ao dia, a gente precisa avaliar, porque muitas vezes é coisa que o tutor não está conseguindo, né, perceber logo de começo, até porque o braquicéfalo ele tem uma deficiência de inervação que às vezes ele não demonstra o sinal de dor logo no início da afecção, né? Então a gente consegue, antes dele demonstrar dor, inclusive a gente conseguir pegar e dar o diagnóstico correto e iniciar o tratamento quanto antes, né? Quanto antes se inicia, melhor é o prognóstico. É isso que você comentou, é bem legal, porque são várias pessoas que às vezes chegam lá com o animalzinho. E aí a gente vai descrevendo todos os problemas que a gente achou ali, né? Ela falou, nossa, mas como ninguém viu isso. Ninguém avisa a gente na hora de comprar. É verdade. Que é justamente isso. É verdade, gente. A minha filha, com meses, estava no oftalmologista lá fazendo os exames e tal. Né? A mulher, quando engravida, vai, né, fazer ali o pré-natal, tudo. Por que não, né, a gente fazer criar isso com os esse animais, hábito, né? Eu acho importante. certeza. E assim, falando em braquicéfalo, claro, sempre falando, o que acontece? Eu acho muito importante, vocês como oftalmo também, dizer que a lubrificação do olho é extremamente importante, né? Então, às vezes, assim, o que acontece? O pessoal manda para a banhitosa e aquele secador no olho, na hora de secar, já não é tão lubrificado, acaba que resseca mais. O dedo lateral aqui, que eles coçam o olho por sebo oftálmico, também é mais predisponente a úlcera. Eu acho que é isso, né, gente? Sim, não, com certeza. Eu entendo bastante. Com certeza. De oftalmo, não, mas a gente vai percebendo, né, qual que é a rotina de aparecimento. Sim. Então, existe algo que esse tutor, né, que tem aí um pug, um bulldog francês, inglês, um shih tzu, conseguiria fazer? Eu, né, não sendo oftalmo, eu sempre falo assim, antes de ir para o banhosa e quando voltar, pingar um lubrificante, né? Eu acho importante avaliar, falar para o banhista não colocar o secador tão no rosto. Então, se vocês puderem dar algumas dicas aí para a gente manter os olhos... Quer falar ou eu falo? Então, bom, essa dica do gelzinho aí, do colírio, né, antes e pós o banho é bem legal. A gente passa para quase todos. Inclusive, eu coloco isso na receita. Legal. Eu não só falo, eu coloco na receita. É porque, assim, imagina, geralmente o ambiente de banho é aquele ambiente que está quente, né, por causa do secador, os pelinhos voando. Aí o braquicefálico, ele já tem uma diminuição da sensibilidade, né, que é natural, fisiológico, e os olhos mais expostos, né? Então, tá aquela bagunça lá, lavando o outro latindo, fechando gaiola, e ele tá lá querendo ver o que tá acontecendo, e isso tá um secador no olho dele aqui, Exatamente. né? E ele vê lá, e os pelinhos voando ali e tudo mais. Então, isso agride muito. É muito comum o pessoal falar assim, nossa, ele sempre volta com o olho vermelho depois do banho, até o momento que abre a úlcera, né? Exato. Então, o gelzinho, né, o colírio, antes. O legal é até deixar com o banhista, falar assim, ó, antes do secador você pinga e não usa o secador. E rezar para ele pingar. Tem isso Pra ele também, lembrar. né, doutor? Então, isso foi uma questão legal que você falou, Não porque é? muitas vezes não é nem culpa, por exemplo, do banhosa ou do Sim, secador. às vezes não porque, assim, sabe, as pessoas não sim. têm essa informação, né? E às vezes você tem um tosador que está dando banho em 5 cães ao mesmo tempo. Então ele tem aquele sistema que ele deixa lá presinho, coloca o secador naquele lá e eu vou dar o banho no outro que está atrasado, né? Eu acho Isso importante, também. né? Eu acho legal esse pessoal de banho tosa, que conhecem as tosas das raças, conhecerem de sinofilia também, para saber as predisposições a algumas doenças, até que no banho tosa ali pode acontecer. Sim, né? com Então, eu acho certeza. que era importante isso também. Então, que fique claro aí, que a maioria das pessoas consigam ver. Né? Vamos fazer um corte legal aí dessa parte para ficar bem inserido.
Essa é uma coisa interessante também, porque a gente orienta também no consultório não só a lubrificação, mas tentar também na tosa. Claro que tem alguns cãezinhos que vão ser um pouco mais agitados, fica um pouco mais difícil de fazer essa tosa ao redor do olho e tal. Mas a gente sempre solicita também que a tosa ao redor do olho seja o mais curtinha possível também, né? Porque o pelo comprido, quando ele pesa, vamos falar assim, né, e ele fica solto, ele vai entrar em contato com a superfície da córnea e ele vai se molhar com esse filme lacrimal. E aí o que acontece? O filme lacrimal, a lágrima propriamente dita, ela não é só feita de água, ela tem uma camada de muco e uma camada de gordura junta. Então, quando essa camada aquosa evapora, sobra aquela secreção que o tutor sempre está reclamando. Eu levo no banho, depois ele fica com secreção e tudo mais. Então, às vezes, por exemplo, uma solução simples que é fazer a tosa um pouquinho mais baixa e lubrificar o antes e depois, você resolve 90% desse sinal clínico que incomoda muito o tutor, né? Que ótimo. Então, são às vezes... Eu costumo falar, eu faço uma analogia no consultório que eu falo assim, você ter um paciente de focinho curto em casa é que nem você ter um Fusca antigo na garagem. É lindo, é divertido, todo mundo ama. Mas você não existe ter esse Fusca na garagem sem você fazer manutenção quase que diária para ele rodar. É a mesma coisa. Então, para os tutores ou para os banhistas e tudo mais que vão lidar com aquele paciente de focinho curto, minha dica é preste atenção no olho. Porque o olho fala, né? Aquele ditado que os olhos são a janela da alma. Para a gente, como oftalmologista, é muito real isso. Porque eles conseguem mostrar muitos sinais para a gente do que está acontecendo antes da coisa complicar. Que legal, gente. Que importante. Bom, queria agradecer muito vocês por estarem aqui comigo. Eu acho que foi de grande relevância o nosso papo em todos os aspectos, tanto profissional quanto diretamente ligado aos pets. Eu só tenho a agradecer, doutor Davi, doutor Flávio. Se quiserem deixar algum recado aí para tutores, para veterinários, para estudantes de veterinária, a fala é de vocês. Bom, muito obrigado, de coração mesmo. Senti honrado, né, de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês, né, são trazendo uma estrutura aí, né, diferenciada para a nossa cidade. E eu agradeço por poder estar falando um pouco da nossa especialidade, né, que é coisa que a gente ama muito. Mas, assim, a dica que eu dou é para quem está começando, por exemplo, né, na veterinária. Hoje, lá na clínica mesmo, a gente tem uma estagiária que está no primeiro ano e uma que está fazendo especialização de oftalmo, né? E eu digo assim, respeitar as etapas, né? Vamos dizer, a geração agora ela está muito imediatista, né? Está querendo resolver logo as coisas. E o Flávio comentou um pouco disso, né? Eu mesmo já querendo oftalmo, quando eu terminei, né, a clínica, a medicina veterinária, eu fiz a especialização, fiz a residência em clínica médica, né, porque tem essa questão da gente estar olhando o organismo como um todo, né? Às vezes você está vendo uma alteração ali no olho, mas o organismo tem outra coisa ali, né? Hoje mesmo eu acabei de atender um paciente que ele veio de outro estado, estava tratando lá o olho e tudo mais. Eu falei, mas e esse linfonodo aqui, e essa respiração, não te falaram nada? Ele falou, então, ela já está assim. Eu falei, você precisa ir para o clínico geral, tem que investigar, você vai fazer exame de sangue, né? Vai fazer os exames de imagem necessários e tal. O olho agora não é o problema dela, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que é medicina veterinária, né? É o organismo como um todo ali. A gente está numa especialidade, mas atrás do olho tem o animal ali, né? Exatamente. É importante. Exatamente. É a mesma coisa. Eu concordo com tudo que o doutor Davi falou e uma dica que eu dou tanto para tutor quanto para estudante, para veterinário, leiam. Não deixem de ler. Hoje a gente tem muito rede social, Instagram, TikTok, todo mundo pensa que vai aprender tudo com um vídeo que vai, né, encontrar na internet. E o Google é a melhor ferramenta que foi criada para a humanidade em termos de busca de informação. Sim. Então, hoje, só não se informa quem não quer, né? Procurando, claro, fontes adequadas para você buscar a informação, obviamente, né? E a dica para o estudante ou para quem tá começando e tudo mais, busquem conhecimento com seus pares.
não somente... a academia é muito importante, a gente sabe disso, né? Mas aprender... Eu fui uma pessoa sempre muito visual na minha graduação, precisei muito de aula prática. Hoje a gente tem muita faculdade que tem sistema híbrido, né? Com distância e prática. E eu ainda acho que, para a veterinária, a prática ela faz toda a diferença para a gente conseguir aprender. Então, faça um estágio. Está no primeiro ano, vai fazer estágio. Como o doutor Davi falou, a gente tem uma do primeiro ano que está lá fazendo estágio. A gente ajuda sempre no que a gente pode, instrui para não tirar aquela experiência que ela tem que aprender no ambiente acadêmico também, né? Mas estágio para o veterinário é tudo nessa vida. Então, façam estágio, procurem as áreas que vocês se interessam. Eu já fiz estágio em clínica de grandes, piscicultura. Eu fiz um monte de coisa. A hora que se encontra, né? Exato. O tempo não é perdido, né? O tempo certeza, que você dedica para esse tipo de estudo ou experiência, ele nunca é perdido, né? Então, quanto mais experiência se agregar, o melhor profissional você vai ser. Legal, gente. Muito obrigada. Bom, e para vocês, vamos assistir todos os episódios aí do Podvets, que cada dia vai ser melhor, muita coisa boa, muita coisa legal. Um beijo.